Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de agosto de 2024, são 9 horas da manhã aqui em São Paulo, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje um monte de notícias aparentemente ruins, mas que não são tão ruins assim, tá? A Rússia está num grande esforço de propaganda, porque, lógico, a invasão ucraniana contra Kursk está doendo para eles na parte informacional da guerra. Então eles vieram com o papo de que destruíram um Patriot. Ontem a gente falou sobre um HIMARS, né? O HIMARS foi verdadeiro. Depois eles falaram sobre um Patriot e sobre um IRIS-T, um outro sistema de defesa antiaéreo que eles teriam destruído também, né? E a verdade é que o IRIS-T era falso e o Patriot foi danificado, mas não seriamente. Então não foi atingido de verdade o Patriot nessa propaganda russa. Também está surgindo um monte de informação de avanços russos, não sei aonde, que são todos falsos, filmados, simulados pelos russos como propaganda mesmo, não são avanços reais, né? Ao contrário, o que a gente tem visto é os ucranianos continuando avançando ali na região de Korenovo. Korenovo já está praticamente num caldeirão, já totalmente fechado. Muito em breve, ou as tropas russas vão ter que se render, ou vão ficar cercadas ali dentro da cidade, né? Outra propaganda russa que eles estão colocando é que a Alemanha teria cortado o financiamento para a Ucrânia por conta do ataque ao Nord Stream, né? E, de fato, a Alemanha ela cortou o financiamento temporariamente para a Ucrânia, não das verbas que já foram aprovadas, mas da aprovação de novas verbas, mas só por conta de questões orçamentárias dele. Não teve nada a ver com a questão do Nord Stream, nada a ver com nada disso, tá? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por fiscal de lustramóvel da Careca do Xandão, Putin caiu no jogo do Tridentinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vendo aqui o nosso mapa, vocês podem ver que teve um ataque de drones significativo aqui na Ucrânia, vários drones aqui. Foram um total de 14 drones lançados contra a Ucrânia, foram todos derrubados, mas alguns chegaram a causar danos nos destroços deles, né? Principalmente em Kryvyi Rih, teve aqui um incêndio causado por drones aqui em Kryvyi Rih, e a gente vai falar também sobre ataques aqui em outras cidades. Em Sumy também teve ataques com Iskander, né? Teve mísseis Iskander aqui, né? Então todos os 14 drones foram derrubados, mas alguns causaram incêndios em alguns lugares aqui, né? Bom, isso daqui foi um Iskander-M que atingiu a região de Sumy, atingiu um estacionamento ao lado de um prédio residencial, né? Ou seja, de novo, os russos miraram uma área puramente residencial, nenhuma estrutura militar próxima, mas felizmente, aparentemente, o Iskander errou o prédio e acertou o estacionamento ao lado do prédio, o que significa que causou um grande dano, causou mortes, tá? Tem mortos e feridos aqui, mas um número muito menor do que poderia ser se tivesse atingido esse prédio aqui logo ao lado. Repara que tem um prédio muito grande aqui. Esse aqui é um prédio residencial, pessoas moram ali, né? Então, ou seja, seria uma tragédia muito maior se tivesse atingido o prédio, causou um buraco enorme aqui. Enfim, mais um estrago causado pelos russos ali nessa resposta padrão russa, que os ucranianos avançam em alvos militares, os russos respondem atingindo alvos civis na Ucrânia. É um absurdo isso daí, né? Além disso, o André Perpetua traz informação aqui de que o pessoal lá na Rússia está fazendo uma operação informação, né? Eles erraram um Patriot e atingiram um IRIS-T, um Dume do IRIS-T, né? Uma simulação, um simulacro do IRIS-T. Então, mas estão usando como propaganda isso. Você pode ver nos canais os sets, está todo mundo falando, não, que destruímos um Patriot, coisa e tal. Não destruíram o Patriot, claramente no vídeo deles dá para ver que eles erraram os lançadores do Patriot. Teve dano, tá? Atingiram perto, teve dano certamente no sistema, mas nada que não possa ser consertado rapidamente. As informações que a gente tem, ele nem vai ser precisado enviar para os Estados Unidos para ser consertado e trazido de volta. Os reparos vão ser feitos na Ucrânia mesmo. O IRIS-T era um decoy, era uma distração, era uma coisa falsa, né? E por que os russos estão botando um monte de imagens disso, né? Tem outras imagens também, imagens de combate, eles dizendo que estão avançando e não sei o que lá. É justamente porque os russos estão percebendo o dano informacional que está causando essa invasão ucraniana em Kursk, e daí estão preocupados com isso, tentando fazer um contra-ataque com fake news
sobre a situação, né? Puxando qualquer imagem que eles achem que pode ajudar de alguma forma, não necessariamente ajudando a coisa de verdade, mas enfim. E olha só o que aconteceu hoje, né? Lá em Moscou, vocês sabem, o metrô de Moscou, ele tem ele também pode ser usado como abrigo antiaéreo, né? Ou abrigo nuclear, inclusive em caso de guerra nuclear, né? E aconteceu algum acidente ali que uma porta de emergência fechou ou começou a levantar aqui, né? Dá para ver aqui, ó. Isso daqui que vocês estão vendo aqui, esse triângulo aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Esse triângulo que vocês estão vendo aqui é a porta que normalmente ela levantaria e fecharia toda essa passagem aqui para isolar a parte do metrô de forma que protegeria no caso de um ataque nuclear ou coisa do gênero, né? Só que ela teve um mau funcionamento e começou a fechar num dia normal lá e causou um caos completo em Moscou, não apenas porque atrapalhou o pessoal a entrar no metrô lá, né, mas também porque lembrou todo mundo do risco nuclear, né? E é esse negócio, o pessoal lá em Moscou realmente fica preocupado com esse tipo de coisa. Eles sabem que se o idiota do Putin resolver apertar o botãozinho pequenininho dele, o Biden vai apertar o botãozão grandão que ele tem lá na sala dele, né? O botãozão vermelho grandão que ele tem lá, né? Então este é um problema que todo russo pensa. Bom, falando agora sobre a situação ali na Ucrânia, essa aqui é na parte ocupada de Donetsk, a região ucraniana temporariamente ocupada. Os ucranianos atingiram uma base militar ali na região temporariamente ocupada de Donetsk, né? Vamos ouvir aqui. A base foi totalmente destruída ali, né? Isso aqui é em Donetsk, na região temporariamente ocupada de Donetsk, nessa região aqui, Makivka. A gente vai ver também aqui, isso aqui, essa imagem que está aqui, ó, é em Kryvyi Rih, na Ucrânia, um dos drones Shahid que caiu e causou um pequeno incêndio aqui em Kryvyi Rih. E esse daqui é um incêndio em Makivka, né? Só que agora a gente tem imagens ainda mais detalhadas aqui do que aconteceu, justamente esse grande incêndio aqui, né? Os ucranianos destruíram a ponte sobre o rio Shen, que é perto de Glushkovo. A gente está falando dessa região aqui, na invasão ucraniana aqui. Glushkovo é essa região aqui, ó, é essa cidade aqui. E a gente sabe que os ucranianos estão avançando aqui a partir de Chotkino, em direção a Glushkovo, justamente para fechar essa área toda aqui e fechar o cerco a Korenevo, né? Então é uma posição muito importante Glushkovo, e aqui tem uma grande ponte que era usada pelos russos para abastecer aqui não apenas a região de Glushkovo, mas também de Tokhtino aqui, ó, você pode reparar que é a mesma estrada que chega para essa região aqui, toda essa outra área aqui, ó, aqui tem esse rio que praticamente isola essa região aqui de Tokhtino e Glushkovo, e toda essa região aqui fica isolada ao sul desse rio. Então tem poucas pontes, e uma das principais era justamente aqui em Glushkovo, né? Então, com essa destruição dessa ponte, os ucranianos têm uma vantagem grande agora ali na região. Aqui, ó, tá a ponte aqui, você vê que já tem alguns buracos, já tinham tentado atingir ela, mas agora atingiram com uma força explosiva maior e conseguiram atingir de jeito a ponte, e aí ela colapsou totalmente. Então agora menos uma ponte ali para os russos conseguirem abastecer aquela região, né? Então mais um ponto aí do isolamento russo ali na região. Excelente notícia, isso daí vai dificultar bastante o trabalho dos russos, esse alvo ucraniano, né? Aqui tem o blogger militar Romanov, que estavam passando justamente pela ponte ali em Glushkovo, antes dela ser destruída, evidentemente, eles estavam ali naquela região, né? Isso aqui foi ontem, eles passando pela ponte, e eles falando sobre isso e coisa e tal, enfim, mostrando a ponte ali em Glushkovo, que era muito usada pelas tropas russas ali, e agora não tem mais a ponte, né? É lógico, o pessoal está falando que eles já construíram uma segunda ponte aqui, ó. Isso daqui é a imagem, essa aqui é a ponte de Glushkovo que foi destruída, e se você olhar aqui, ó, isso aqui é a imagem mais recente, tem uma ponte temporária que eles construíram aqui. Evidentemente que eles iriam fazer alguma coisa desse tipo, mas lembra que isso é o que eu falo sempre, né? Não é a mesma coisa, é muito mais fácil você passar caminhões, cargas pesadas, munição e coisa e tal, pela ponte de alvenaria, que já está ligada diretamente na estrada, então o processo todo de logística é muito mais rápido pela ponte. Então os russos vão construir pontes temporárias, vão conseguir fazer alguma coisa para levar alguma coisa ali para a região? É lógico que vão.
mas não no ritmo que conseguem fazer hoje, e isso já deteriora muito mais a capacidade logística deles. Sem contar que o mesmo HIMARS que destruiu a ponte pode destruir muito mais facilmente essa ponte temporária russa aqui. Então isso não é algo que vai fazer diferença nisso daqui, né? E de fato o que a gente está vendo é que isso facilitou o avanço ucraniano aqui nessa região. A gente já tem mais boas novidades aqui da região de Korenevo, né? Aqui, segundo alguns analistas militares, essa é a situação nesse momento em Korenevo, né? Você vê aqui os ucranianos já teriam tomado Tolpino e também Gravilovka, essa outra cidade aqui. Então já teriam fechado o cerco completamente em Korenevo. E agora aqui também os ucranianos avançando em Glushkovo aqui por baixo, vai ser realmente muito complicado para os russos se manterem na cidade, né? E a verdade é que os ucranianos não precisam nem conquistar a cidade nesse momento. No momento que eles têm a cidade cercada, eles podem se dar o luxo de continuar expandindo aqui as tropas aqui na região, sem precisar se preocupar com a região de Korenevo, né? Já está totalmente inofensivo aqui, os russos não conseguem fazer mais nada, os russos que estão por aqui. Aqui tem a informação da ponte que foi destruída, como é que ela estava antes do ataque, né? Dá para ver que ela já tinha sido atingida por HIMARS antes, mas estava passando ainda. Tá vendo aqui? Eu tenho os buracos aqui, mas dava para passar por ela ainda. Depois disso, né, com o bombardeio, os ucranianos destruíram completamente a ponte, né? Infelizmente, os ucranianos ainda não têm autorização para usar os mísseis Storm Shadow dentro da Rússia, de acordo com o governo inglês, porque os americanos não aprovaram ainda, né? O Storm Shadow é uma arma desenvolvida pela Inglaterra e pela França, né? Na França chama Scalp, na Inglaterra chama Storm Shadow, mas ela usa componentes americanos e componentes de outros países também. Então, para a Inglaterra autorizar o uso na Rússia, precisa ter licença desses países, né? E os Estados Unidos ainda não responderam. Não é que eles disseram não, eles ainda não responderam. E também está aguardando a aprovação da França e de mais um país que seria necessário para essa autorização, né? Acho isso muito chato. Acho que deveriam já ter autorizado o uso dessas armas no território russo há muito tempo, né? Além do avanço ali em Korenevo, os ucranianos também controlaram os vilarejos de Anapazovka e Birovo, né, que ficam ao sul de Snagost. Então a gente está falando, Snagost é aqui, devem ser esses vilarejos que estão aqui nessa área aqui. Anapazovka está aqui e Birovo é esse daqui, ó, que também já tá marcando como tomado pelos ucranianos, né? Então, excelente notícia, ucranianos continuam avançando aqui justamente em direção a Glushkovo, né? Essa cidade aqui que agora está mais frágil devido à ausência da ponte ali. Também na região de Tetkino, que é ali perto de Glushkovo, também tem uma área ali que os russos abandonaram. Os ucranianos ainda não tomaram a área, mas já não tem russos mais nessa área aqui, depois do rio Shen, em direção à fronteira com a Ucrânia. Está ficando cada vez mais difícil ali a logística russa, eles estão tendo que abandonar algumas áreas aqui. Daqui a pouquinho o Tetkino acaba sendo capturada, né? E tem também mais a informação de um monte de prisioneiros de guerra, mais um monte de gente aqui capturada pelos ucranianos ali em Kursk, né? Bom, o Igor Girkin traz aqui um monte de informações interessantes aqui, principalmente dos Telegram russos, né? O pessoal russo comentando. Só que como está em russo, fica difícil para a gente ler, mas tem a tradução aqui em algum lugar aqui embaixo. É só procurar, está aqui, ó. O inimigo começou a introduzir suas principais reservas na forma da 95ª Brigada para tentar chegar em Kurchatov. Então, ou seja, o que os russos estão dizendo, não são ucranianos dizendo isso, são os russos dizendo, parece que agora o inimigo, que no caso os ucranianos, estão colocando a 95ª Brigada, que está fresquinha, não entrou na guerra ainda, agora ela está entrando em ação ali na região de Kursk, provavelmente para tentar chegar em Kurchatov, né? Nós provavelmente não vimos ainda todas as linhas vermelhas, ou seja, estão falando que, porque certamente o Putin já falou que se tomar a usina nuclear de Kurchatov, aí vai ser obrigado a usar bomba nuclear, né? É sempre isso que ele fala e ele não vai usar do mesmo jeito, não tem como usar. Kurchatov, vocês lembram, é essa cidade aqui, ainda está bem longe da área dominada pelos ucranianos aqui, mas é aquele negócio, isso daqui ainda não é a ação principal, talvez a ação principal vai começar agora, justamente com a 95ª Brigada avançando aqui em direção a Kurchatov, né? Aqui um outro aviso nos telegrams russos, se você tem um barco e você está disposto a compartilhar ele, sua ajuda seria muito importante. Pedimos essa informação para o pessoal de Rios, que o pessoal de Rios que está precisando de barcos, né? Pois é, a ponte foi embora, estão precisando de barcos ali na região de Riusk, né? Ou seja,
Esse é o nível da preocupação lá dos russos, né? Aqui está o pessoal reclamando de guerra eletrônica, os russos reclamando de guerra eletrônica, né? Lógico que a gente entende que essa questão militar é complexa e forças maiores acontecem, mas cadê? Onde é que estão as guerras eletrônicas, o sistema de guerra eletrônica? Né? O sistema de guerra eletrônica são aquelas armas usadas para derrubar drones, né? Para você interferir na comunicação do drone e derrubar o drone. Ou seja, o pessoal russo está tendo muito problema com drones ucranianos ali na região de Kursk e estão chorando, querendo mais guerra eletrônica. Aqui o pessoal falando sobre a situação ao sul, ali em direção a Giri, né? Aqui a situação em Kursk, às 8 horas da noite do dia 16, eu imagino que ele errou aqui, não é junho, seria agosto, né? 16 de agosto, ou seja, ontem às 8 da noite, né? O inimigo conseguiu tomar controle, o inimigo no caso dos ucranianos, tomou controle das cidades de Ulanok, Bork, Spalnoi e Nizhny Mahovo. Nizhny Mahovo, são essas cidadezinhas aqui, ó. Ulanok, Bork, Nizhny Mahovo, eu acho que é uma dessas cidades aqui, por aqui. Ou seja, mostrando realmente o avanço ucraniano aqui na região ao sul ali, né? E o cara está muito preocupado com isso justamente pela tendência dos ucranianos de avançar. Vocês lembram, ontem os ucranianos estavam tentando tomar Ulanok, né? Porque Ulanok ainda estava em poder russo, embora já estivesse quase cercado. Aparentemente agora a gente já tem eles já dominaram a cidade ali, né? Eles falam aqui, ó, isso não significa que os ucranianos estejam nas cidades, mas os nossos, né, os russos não estão mais lá e os ucranianos controlam totalmente a situação dos pontos-chave ali, né? De forma geral, o inimigo teve um progresso significativo, um sucesso grande aqui nessa região. Pessoalmente, eu imagino que essa direção cause bastante preocupação, levando em consideração dados de inteligência. Ele está se referindo a um possível plano ucraniano de avançar daqui em direção a Belgorod, né? E tem um mapa aqui avisando que Nizhny Mahovo é aqui, ó, eles já estão bem pertinho aqui de Belícia, né? Então, mesmo nessa Nizhny Mahovo é essa cidade aqui, ó. Então os ucranianos também já tomaram isso daqui. Estão realmente chegando perto aqui de Belícia e dessa região de Giri aqui, né? Os ucranianos chegaram a avançar por aqui, mas foram repelidos pelos russos, de qualquer forma estão nessa região aqui, estão avançando aqui, e o risco que os russos veem é justamente de uma ação que corte a comunicação aqui com as tropas em Belgorod, as tropas russas em Belgorod, nessa região aqui, né? Como eu já expliquei para vocês, tem uma série de estradas e linhas férreas por aqui. Se os ucranianos conseguirem chegar a uma distância razoável, veja, eles não precisam tomar totalmente isso daqui, mas se eles chegarem perto o suficiente, eles bombardeiam as pontes aqui e praticamente impedem que os russos consigam usar essas artérias de logística aqui para abastecer Belgorod, e isso seria uma tragédia, né? Os russos têm uma quantidade muito grande de tropas aqui em Belgorod, precisam de logística muito pesada para chegar aqui, né? Aqui o blogger russo Dois Majores fala que com pano de fundo dessa falta de ações concretas para consolidar a sociedade, repelir a invasão armada do nosso território, o Ocidente começou a trazer jornalistas da OTAN para a região de Kursk, com a intenção de demonstrar a possibilidade de tropas regulares entrarem em território russo, né? Parece que os russos ficaram muito chateados porque uma jornalista italiana, né, foi lá em Kursk, entrou ali em Sudzha, né, nas cidades controladas pelos ucranianos ali em Kursk, e fez reportagens lá e coisa e tal. E eu falo para vocês, se chegar, eu vou para a Ucrânia agora no final do ano, se tiver a possibilidade, eu vou lá em Sudzha, hein? Não sei se vai ter a possibilidade, mas se tiver, eu vou. Aqui outro símbolo de pavor dos russos aqui com relação a Glushkovo, né? A Natália fala aqui, alguém tentou chamar alguém em Glushkovo hoje? Provavelmente está sem conexão porque a luz foi cortada, né? Não tem conexão, ou seja, Glushkovo está totalmente isolada, não tem nenhuma conexão. Se fosse o pessoal lá de Glushkovo, que ainda não saiu, meu amigo, esquece. Não vai sair mais não, agora já está cercada a cidade. Situação a 1h da tarde, hoje, dia 17, né? Aqui também, entre Glushkovo para Sudzha, aqui também o inimigo começou a ficar mais ativo, está juntando forças ao norte de Lyubimovka e está atacando a região de Kriminaya. Provavelmente ele quer fortalecer sua presença ali em ordem para simplificar o trabalho na região dos drones, né? Dos esquadrões de drones. A nossa perda de Crimeana vai ajudar muito ao inimigo, né, os ucranianos no caso, e vai permitir mais avanço na região ali, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Está falando dessa cidade aqui, ó, Crimeana, que fica nesse ponto aqui. Os ucranianos querem avançar aqui para norte,
mas como essa cidade aqui ainda está em disputa, isso aqui atrapalha os ucranianos. Está em batalha nesse momento, mas parece que os ucranianos estão tomando a cidade nesse momento, e isso vai ajudar eles a permitir avanços maiores para cá, né? E aqui a confirmação ali em Totkino, que a gente mencionou aqui, o exército russo recuou de forma organizada para a margem leste do rio, lá o rio Sen, né? Ali em Totkino, e as áreas populadas foram evacuadas, as duas pontes foram destruídas pelos russos para evitar o avanço ucraniano ali na cidade, né? Então a gente está falando justamente de Totkino, essa região aqui, ó, aqui é Totkino. Os russos abandonaram essa área que está do lado de cá, ó. A área a oeste aqui do rio Sem foi abandonada, e eles estão tentando proteger a cidade de Totkino. Os ucranianos já estão aqui muito perto, aqui já é a fronteira com a Ucrânia, né? Então não sabemos como é que está o resultado aqui, e lógico, isso aqui ajuda a chegar a Glushkovo, isolar ainda mais essa região aqui, né? Bom, o russo está muito chateado, né? Os russos estão muito chateados, o Putin está chateado porque a Ucrânia já está produzindo a descomunização ali da Rússia, né? Tinha ali em Súdia uma estátua do Lenin que foi derrubada pelos ucranianos, né? Para vocês verem, né? E o pessoal aqui da direita, aqui no Brasil, apoia a Rússia. Uma coisa engraçadíssima. Algumas pessoas, a maior parte tá com o coração no lugar certo, coração e o cérebro no lugar certo. Mas tem algumas pessoas na direita brasileira que apoiam o Putin. O Putin que está chateado porque destruíram a estátua do Lenin que tinha em Súdia. Falando sobre outros pontos da linha de frente, aqui os russos tentaram avançar ali na região de Pokrovsk, não conseguiram avançar, foram destruídos todos a coluna russa que estava avançando ali na região da 110ª Brigada Mecanizada, tudo destruído por ali, né? Ou seja, continuam também batalhas em outros pontos da linha de frente, mas não teve nenhum grande avanço. Aqui as cartas do Polé-Volán, aqui na região Kursk, mostra que justamente o avanço ucraniano aqui no sul em direção a Giri. Então continuam os avanços ucranianos por aqui, e também falando aqui sobre o avanço aqui em Kriminaia e também o cerco aqui a Korenevo, né? Eles ainda não colocam o cerco completo, não colocam Tolpino ainda com ucranianos, mas isso aqui deve ser uma questão de tempo para registrar isso daqui, né? Eles apontam também que os russos estão tentando contra-atacar a partir de leste aqui em direção a Súdia, mas não tem nenhum sucesso nesse momento aqui, né? Ao contrário, estão perdendo espaço aqui na região de Belícia, né? Na região de Nova York, aqui New York e Toretsky, nenhum avanço russo aqui significativo. No eixo aqui de Progress, os russos avançaram mais um pouquinho, mas coisa insignificante, né? E aqui é aquela posição em que, segundo David G., isso aqui é uma armadilha para os russos, né? Eu não descarto isso não, tá? Por quê? Repara que aqui você tem um rio aqui, ó, e outro rio aqui. Ou seja, tem uma distância relativamente curta aqui que os russos têm que usar para abastecer as tropas deles nessa região, né? E, em tese, seria muito fácil os ucranianos fazerem um contra-ataque aqui na direção dos rios e acabar fechando esse saliente russo nessa região aqui. Eu sempre achei a perda de Progress muito estranha, né? Ocheretny foi inesperado, realmente, teve a mudança ali, uma falha na mudança de tropas, e os russos fizeram um breakthrough aqui de Ocheretny. O de Progress foi muito fácil, os russos avançaram muito fácil aqui. Pode ter sido alguma outra lambança de algum comandante ucraniano, mas pode ser uma armadilha mesmo. Os ucranianos estão só esperando os russos avançarem para cá, e como aqui tem o rio não vai a lugar nenhum, vai continuar aqui do mesmo jeito, eles podem fazer um cerco aqui bacana aqui. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Aqui tem uma atualização do Polé-Volán sobre a situação ali em Súdia. Então ele traz mais um eixo de avanço ucraniano aqui nessa direção, parece que os ucranianos avançaram muito aqui, e também aqui em direção a Giri, né? Então teve um outro avanço ucraniano aqui, os ucranianos tomaram aqui 50 km² aqui, e 60 km² aqui nessa outra área aqui, na região sul aqui de Súdia, né? Sul, não, melhor dizer, na região leste de Súdia, né? E bom, infelizmente a gente tem algumas notícias bárbaras da Rússia, isso é uma coisa mais ou menos esperada, né? Interceptaram uma conversa de soldados da 155ª Brigada Russa falando sobre cortar a cabeça de prisioneiros de guerra ucranianos e colocar em estacas, né? Então, lógico, tem algumas imagens disso daí, a gente não vai falar muita coisa, mas por enquanto
parece que houve esse tipo de barbaridade feito pelos russos com prisioneiros de guerra ucranianos, né? Natural, os russos realmente são um povo bárbaro. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos ali em Kursk, sobre as pontes derrubadas, mas no final das contas não tem nenhuma grande novidade aqui em relação a isso, né? E bom, uma notícia que as Russettes estão comemorando pra caramba. Aí tá vendo, a Alemanha cortou o financiamento para a Ucrânia. Olha só, tá vendo, a Ucrânia se ferrou com esse negócio do Nord Stream e coisa e tal. A Alemanha já sabia desse negócio do Nord Stream há muito tempo, já não tem retaliação nenhuma. O que aconteceu, de fato, a gente já tinha dado essa notícia antes, é que agora o pessoal teve uma entrevista com o ministro da Finança, né, o Lindner, ele falando que parou novas requisições de fundos para a Ucrânia temporariamente, embora os contratos existentes sejam todos cumpridos. Então tudo que já foi prometido para a Ucrânia vai ser cumprido. O que eles pararam agora foi a negociação para novos contratos. E por que eles pararam as negociações para novos contratos? Porque eles estão trabalhando em redirecionar fundos de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Ou seja, a Alemanha está também fazendo a mesma coisa que outros países já fizeram na Europa e lá nos Estados Unidos também, de pegar os fundos russos que estão congelados e usar isso para ajudar a Ucrânia. Eu acho que é uma excelente notícia isso daí. Então, sim, há um congelamento da ajuda direta para a Ucrânia, que não vai afetar nada agora, porque todos os contratos que já estão em andamento vão continuar acontecendo, e no futuro a expectativa é que não impacte nada, porque no futuro vai ser o dinheiro da própria Rússia que está congelado, que vai ser usado para isso, né? Bom, a gente saiu aqui mais imagens, isso aqui é imagem antiga, tá? Lembra do comboio do grupo Wagner que foi destruído lá no Mali, né, por forças tuaregues e coisa e tal? A gente falou sobre isso há um tempão, né? Com a ajuda dos ucranianos, destruíram o comboio, saiu mais notícia aqui dos tuareg lá destruindo o comboio russo lá no Mali, né? Lindo de ver isso, né? Uma pergunta que o pessoal coloca aqui é: essa invasão de Kursk pode levar ao Putin perder o poder, né? Ele pode acabar perdendo, caindo por conta disso? E o pessoal explica que, olha, isso não é tão distante da realidade não, tá? Isso é mais um passo nesse processo, né? As várias vezes que a Rússia perdeu guerra, tipicamente depois acabaram tendo revoluções lá e acabou a pessoa que estava no poder caindo, né? Os exemplos mais notáveis foram justamente a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia perdeu vergonhosamente, né? Avançaram um monte de coisa dentro da Rússia. A Ucrânia chegou a se tornar independente na época e coisa e tal. Só que aí veio a Revolução Comunista, teve as duas revoluções de 17, né? 1917, a primeira tirando o czar e a segunda a Revolução Comunista. Ou seja, isso pode acontecer sim. O primeiro passo foi isso. Por quê? Para a população russa, até aqui, eles estavam sentindo como se a coisa fosse... não tivesse guerra de verdade, né? A propaganda russa, todo o controle da informação russo garantia que não, para eles era uma coisa lá longe, que não estava acontecendo, que não afetava nada a eles. Agora, com os ucranianos em Kursk, é difícil manter essa narrativa, né? Então, é o primeiro passo. Não sabemos se isso vai levar, evidentemente, à queda do Putin, mas não seria estranho isso acontecer, né? A opinião pública já está um pouco mais tocada pelos problemas que estão acontecendo ali, né? Bom, só uma curiosidade, isso daqui era o porta-aviões Minsk, era um porta-aviões soviético que está pegando fogo na China, né? Era um dos maiores porta-aviões soviéticos, foi vendido para a China há um tempo atrás, mas a China usou ele como modelo para construir os porta-aviões dela, mas o porta-aviões em si é muito antigo, já estava abandonado, não era usado para nada e pegou fogo agora, sucata pegando fogo no final das contas, né? Bom, tá aqui o pessoal russo extremamente chateado porque teve uma jornalista italiana que entrou lá em Kursk e aí o Moscou chamou o embaixador italiano, que absurdo isso, não sei o que lá, que ela entrou ilegalmente no território ucraniano, no território russo, não sei o que lá. Não, poxa, você não sabia, o Putin? Já fizeram um referendo lá, 98% dos habitantes de Kursk querem fazer parte da Ucrânia, já é Ucrânia agora, Kursk. Então ela está entrando na Ucrânia, não tem problema nenhum, né? Se der, eu vou também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.